Irmãos, com a santa paz do Senhor. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também justamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai em sabedoria, para que os que estão de fora, aleluia, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Li em Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao 6, para nossa meditação. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo nos exorta a oração e a sabedoria. A oração para que possamos nos comunicar com o nosso Deus. E a sabedoria para que possamos mostrar ao mundo e às pessoas aquilo que somos, aquilo que temos. Porque hoje, irmãos, muitos estão diferenciando-se desse sistema que nos foi recomendado, aleluia, pelo apóstolo, para podermos vivermos uma vida autêntica com o Senhor Jesus Cristo através da comunhão no seu Espírito. Por isso ele diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Velar, irmãos, é estar sempre tendo cuidado de buscar o Senhor, de se reservar a oração, de se localizar na presença de Deus, para falar com Ele, para sentir aquilo que Ele fala aos nossos corações. Tem muitos crentes que hoje não ouvem mais a voz de Deus. Não ouvem a voz de Deus por quê? Porque não oram, porque não se comunica com o seu Deus, porque não tem o privilégio de se ajoelhar aos pés do Senhor e fazer uma ação de graça com oração e pedidos e súplica, tanto por ele como pela família, como também por aqueles que ensinam a palavra de Deus, como diz aqui o apóstolo. Porque, irmãos, sem a oração, o crente está morto. Porque a oração é o que nos sustenta, é onde obtemos o alimento do Espírito de Deus, é onde obtemos, aleluia, a proteção de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com todos. Nós temos que orar juntamente por nós, aleluia, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos os mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso. Os pregadores estão presos, aleluia, estão completamente envolvidos na palavra de Deus, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e precisam da ajuda dos irmãos, que através de oração nos fortalece e nos facilita a vida para que possamos continuar anunciando esta gloriosa palavra. Aleluia! Portanto, meus irmãos, não esqueçam jamais de orar pelos seus pastores, pelos seus ensinadores, pelos seus irmãos, pela sua família, por você mesmo, pelo nosso país que está vivendo uma situação tão crítica. É isso que precisamos fazer. Para que eu manifeste como me convém falar. Porque todos que precisam falar a palavra de Deus têm que estar totalmente envolvidos na comunhão com Deus, para poder transmitir uma palavra de Deus e não uma palavra de si mesmo. Aleluia! Andai com sabedoria, para que com os que estão de fora, remindo o tempo. Meus irmãos, isso é tão importante para a nossa vida,
Nós temos o cuidado com o tempo, não desperdiçar o tempo, nunca perder uma oportunidade. Quando você perde uma oportunidade, nem adianta você se arrepender, porque você já perdeu e não tem mais jeito, não tem mais volta. Aleluia! Nós temos que estar totalmente remindo o tempo com cuidado, com sabedoria, para que possamos falar aquilo que convém com aqueles que vão nos escutar. Não é? Então nós devemos andar com sabedoria, com os que estão de fora, remindo o tempo. O tempo é muito importante para que possamos nos localizar na vontade de Deus, para podermos proporcionar aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão assistindo algum tipo de comentário a respeito de Deus, possa estar entendendo e compreendendo aquilo que o Espírito Santo diz à igreja e ao mundo que precisa da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha, irmão, como isso é importante. Tem crente que não tem mais sal, está insosso, não tempera mais nada. Aonde ele está, muitas vezes, o ambiente não sente. Aleluia. Porque falta, sabe o que, irmãos? Falta o sal. O sal é o tempero mais importante do planeta. Não há nenhum tempero igual ao sal, porque o sal muda o sabor. O sal muda, aleluia, totalmente o gosto daqueles que provam, aleluia, seja a palavra, seja a comida, seja o que for. Então, meus irmãos, o crente tem que estar bem cuidadoso nessa área, temperado com sal, porque se não for temperado com sal, é insosso, e insosso ninguém aguenta, ninguém recebe, ninguém passa para o seu entendimento uma palavra que não tem o tempero adequado. Portanto, nós devemos estar, além de remindo o tempo, estarmos com a palavra temperada com sal. O sal aqui, nesta palavra, pela explicação que o apóstolo nos dá, é uma vida totalmente envolvida, aleluia, no Espírito Santo, falando aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam e não aquilo que você quer transmitir. A tua palavra não serve de nada. Os teus pensamentos, todos os teus argumentos, não funciona. O que funciona é você deixar que o Espírito te use para você falar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam a palavra. Aleluia! Portanto, irmãos, para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque se você não tiver o tempero adequado, você não sabe o que responder. As pessoas podem lhe perguntar e você ficar como quem não sabe fazer, como quem não sabe responder nada. E isso é preciso que tenhamos cuidado em nossa vida, para que tenhamos sempre uma palavra de Deus preparada para aqueles que querem saber aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos tempere com sal, para que possamos mudar o ambiente em que vivermos e falarmos com a autoridade, aleluia, do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam ouvir, sentir e se converter. Tá certo, irmão? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos cuidar da nossa vida para que possamos estar sempre prontos para aquele grande dia. Que Deus nos abençoe. Amém.